Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez aqui para conversar sobre a história das ferrovias brasileiras. E também para responder aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros. Neste 46º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre psicosfera e tecnosfera. Como eu já falei em episódios anteriores, a psicosfera é muito importante para procurar entender como está a situação das ferrovias brasileiras. Então, de uma certa forma, o que a gente pode pensar aqui é que se a gente quer construir alguma infraestrutura nova, uma ferrovia, essa ideia de você ter uma ferrovia, ela tem que estar na imaginação das pessoas. Então, sem estar na imaginação das pessoas, fica difícil da gente realmente implantar algo novo ou implantar um sistema ferroviário. Então, a psicosfera, de uma certa forma, como eu já tratei em outros episódios, é um conjunto de ideias, de crenças, de percepções. Então, aquilo que existe na mentalidade das pessoas, na consciência coletiva das pessoas. Então, quando a gente pergunta para as pessoas o que vem a ser uma ferrovia, cada um vai ter aí a sua opinião, a sua ideia. Então, em cidades que existem ferrovias aqui no Brasil, eles vão ter uma ideia que é diferente das ideias sobre ferrovias em cidades que não existem ferrovias. E também a tecnosfera, aquele conjunto de objetos, aquela materialidade que já foi constituída, aquelas infraestruturas que já foram realizadas no presente ou no passado. Então esses dois conjuntos, psicosfera e tecnosfera, são importantes aí para a gente entender como que está organizado o sistema ferroviário nacional. E eu só para falar um pouquinho sobre esses dois conceitos, psicosfera e tecnosfera, como vocês podem verificar aí no mapa, a psicosfera normalmente ela inclui a todos. Então mesmo que na sua cidade você não tenha uma ferrovia, quando alguém anuncia projetos ferroviários em outros lugares do Brasil, todo brasileiro se sente incluído. Então a psicosfera normalmente ele inclui a todos. Mas isso não acontece exatamente quando a gente trata da psicosfera. A psicosfera são aquelas infraestruturas, aquela materialidade que já está presente, e a gente verifica que no caso das ferrovias brasileiras, ela acontece em algumas regiões apenas do Brasil. Então, como eu tenho falado muito sobre as ferrovias do agronegócio, então quando a gente fala assim, vamos construir uma ferrovia para transportar algum produto agrícola, normalmente o Brasil inteiro, todos aqueles que participam do agronegócio se sentem incluídos. Mas, na verdade, quando a infraestrutura vai ser construída, ela vai atender normalmente apenas algumas regiões, apenas algumas cidades, alguns setores ou alguns agentes participantes daquele setor. Então, isso é importante a gente entender que uma coisa é a psicosfera, aquilo que faz parte do imaginário das pessoas, e a outra coisa é a tecnosfera, que é exatamente aquilo que foi realizado e construído. Então, normalmente, a psicosfera, existe, claro, uma disputa aí para construir novas psicosferas ou alterar algumas que já existem, É claro que existe isso. Também a gente não pode esquecer que tem várias psicosferas trabalhando em conjunto ou convivendo em conjunto aí. Então, normalmente, a nova psicosfera ela envolve a criação de coisas mais modernas. Então, quando alguém quer construir uma nova psicosfera, uma nova imagem sobre um determinado assunto, como no caso as ferrovias, então geralmente vem com uma série de assuntos novos, modernos, narrativas modernas. E também existe um trabalho muito grande para substituir a história, substituir aquilo que já foi realizado. Então, é feito um trabalho muito grande aí para construir essa nova psicosfera. E também o que a gente verifica é que sempre tem uma psicosfera dominante. Então, apesar de ter, eu falei para vocês que tem várias psicosferas, sempre uma é que predomina, aquela que tem mais força, aquela que consegue, com certeza, da imagem passar por uma realidade, ou seja, que as infraestruturas são construídas. E normalmente essa psicosfera é usada para justificar investimentos. Então, todo o trabalho de construção de uma psicosfera visa facilitar a construção das infraestruturas,
visa incluir nos orçamentos governamentais investimentos para atender, no caso, por exemplo, a construção de ferrovias, né? Então eu tenho um exemplo aqui muito interessante, né, que eu vivi, eu estive visitando essa história aqui, né, participei um pouco dessa história também, que é o caso do VLT de Mogi das Cruzes, né? Então vocês sabem, Mogi das Cruzes já tem ferrovia lá há mais de 100 anos, né? E num determinado momento, né, em 2008, o governo do estado de São Paulo resolveu substituir o trem por um VLT. Então nós estamos vendo aí que existe já uma história, né, muito antiga lá em Mogi das Cruzes, e nesse caso o governo do estado falou, não, agora nós vamos mudar essa história aqui, nós vamos criar um novo sistema aqui, substituindo o trem por um VLT. Então o que aconteceu nessa época aí, né? Eu vou estar contando para vocês aqui, mas esse VLT, o objetivo dele era ligar Suzano a Mogi das Cruzes, né, substituindo esse serviço já existente, ou seja, a ideia, né, para implantar essa novidade em Mogi das Cruzes, né, o governo do estado teve que tratar ou alterar essa psicosfera que já tinha mais de 100 anos, né? Então foi exatamente isso que ele fez, né? Então nós temos aqui no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, falando que, olha, Mogi vai ganhar um VLT. Então foi feito um trabalho muito grande, né, para tentar mudar essa psicosfera aí, para que depois a tecnosfera pudesse ser realizada, né, ou construída, né? Então nós estamos falando aqui de 2008, né, o ano que foi feito esse anúncio de você querer implantar um VLT em Mogi das Cruzes. É claro que depois desse anúncio surgiram aí vários movimentos aí questionando, né, principalmente a cidade de Mogi das Cruzes, que se mobilizou muito através do Diário de Mogi, um jornal local lá, que trabalhou muito para que essas coisas não acontecessem, né? Então, mas voltando um pouquinho para a psicosfera, né, como é que foi feito, né, como é que o governo do estado procurou mudar essa psicosfera existente ou criar uma nova psicosfera, né? Primeiro, é claro que foi utilizado aí todas as mídias, né, impressas, aí os jornais, né, o governo anunciou bastante, né, e divulgou muito sobre esse novo projeto, mas uma coisa que chama muita atenção é lá na estação de Mogi das Cruzes, né, como a ideia era mudar essa psicosfera, eles criaram uma exposição lá para falar um pouquinho sobre o que vinha a ser o VLT, e é claro que eles usaram aqueles discursos, né, aquelas narrativas da modernidade, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, foi feita uma exposição na estação de Mogi das Cruzes para falar, olha, vocês vão ganhar um VLT e tem toda essa modernidade aqui, né? Então, eles apresentaram fotos maravilhosas dos projetos, né? E é muito comum também, para falar dessa novidade, eles usam exemplos de outras cidades. Aqui vocês estão vendo de Lisboa, né, o VLT da Austrália, da Grécia, da Irlanda, né? Então eles usaram exemplos de modernidade de outras cidades para falar, vocês vão ganhar isso aqui também, né? E normalmente nessa construção da psicosfera sempre existe aí dados estatísticos, projetos, né? Então eles mostraram aqui, no caso, a matriz OD, né, que é muito comum quando se fala de projetos de transporte urbano, né? Então eles mostraram dados de matriz OD. Então, de uma certa forma, o que a gente viu ali é que o governo do estado e vários agentes do setor ferroviário também, né, eles estavam tentando, através desses instrumentos, né, nesse caso uma exposição na estação lá, tentar mudar a psicosfera local lá para que os mogianos lá, eles pudessem aceitar essa novidade, né? Então, isso é muito comum hoje. Todos os projetos que estão acontecendo hoje no Brasil sempre tem um trabalho muito grande aí para construir uma nova psicosfera, né? E daí eu queria falar um pouquinho também, né, sobre essa nova psicosfera. Eu já tratei desse assunto em outros vídeos, mas falar um pouquinho sobre essa psicosfera que foi construída após a privatização da Rede Ferroviária Federal S.A., né? Então, foi feito um trabalho muito grande, né, de você tentar relacionar, né, as ferrovias com o desenvolvimento, como eu já falei em vídeos anteriores, né? Então, todas as empresas concessionárias que se reuniram através da ANTF, eles procuraram criar essa nova psicosfera e eles usavam muito essa ideia de que
estamos investindo nesse novo sistema ferroviário, isso vai ser bom para todo mundo porque vai desenvolver o país. Então eles usaram muito esse discurso, ou essa narrativa, né? Hoje é muito comum falar em narrativas, né? E também usaram outro discurso muito forte, aí, que nós temos que mudar a matriz de transportes brasileiras. Então isso aí foi também outro assunto. Outro assunto muito discutido também, que foi construída aí uma ideia também, uma narrativa, era que o Brasil tem vários gargalos logísticos, e nós temos que resolver esses gargalos aí, né? E também um outro assunto que foi muito utilizado aí para construir essa nova psicosfera é falar que o privado é melhor que o público, né? Então isso também foi muito utilizado. Até hoje muitas pessoas acham que o privado é melhor que o público, né? Então esse assunto foi muito utilizado aí para construir, né, essa nova psicosfera com relação a todas aquelas ferrovias que foram privatizadas a partir da Rede Ferroviária Federal S.A., né? E de uma certa forma também, né, o que eu queria destacar para vocês aqui, né, no presente momento, né, como eu sou um defensor de ferrovias e muitos dos meus amigos também, né, mas qual que é a realidade que está acontecendo hoje? O que o setor, o que o brasileiro, de uma forma geral, está discutindo com relação a transporte e mobilidade urbana, né? Como eu falei para vocês, é importante a gente ter uma psicosfera muito bem organizada, porque assim fica mais fácil da gente construir a psicosfera, né? E o que a gente tem observado, né, que ao contrário de outros países aí, o brasileiro ele quer transporte individual. Então existe um movimento muito grande no Brasil de promover o transporte individual, né? Em vez de falar de transporte público, eles falam nós temos que ter o transporte individual, nós temos que vender carros porque isso ajuda a desenvolver o país, isso gera emprego e assim por diante, né? E também hoje se fala muito em veículo elétrico, então existe um movimento enorme no Brasil, né, que tem dono esse movimento, né? A gente sabe quem são as pessoas que estão por trás disso, mas eles só falam de carro elétrico hoje, né? Tanto o governo federal quanto a indústria, eles só falam de carro elétrico e quase nada de transporte público, né? Então isso, né, de uma certa forma, o que chama atenção bastante aí é que nós não temos condições nenhuma hoje de construir um sistema ferroviário maior, mais robusto, que atenda a todos os agentes. Por quê? Porque hoje a psicosfera que impera, que é dominante no Brasil, é transporte público e carro elétrico, né? Então é difícil a gente começar... Tem, é claro, algumas exceções no Brasil aí, como o transporte intercidades aqui de São Paulo e Campinas, tudo, mas de uma forma geral, no Brasil, nós temos grandes dificuldades de implantar sistemas ferroviários porque a psicosfera que predomina hoje é transporte público e principalmente carro elétrico, né? Então, o que eu queria, para finalizar esse episódio aqui, né, a conclusão que eu posso falar para vocês aqui, né, que sem uma psicosfera é impossível construir uma tecnosfera, né? Então, sempre quando a gente fala assim, vamos ampliar as ferrovias no Brasil, precisamos ter mais ferrovias, antes de construir tudo isso, nós temos que criar uma psicosfera adequada para que a tecnosfera possa se realizar da melhor forma possível, né? Tá certo? Então esse era o assunto, a conclusão desse episódio, né? É claro que psicosfera e tecnosfera é um assunto muito mais abrangente, né? Mas eu acho que eu consegui passar aqui uma mensagem importante para vocês, né? Eu também sempre gosto de trazer alguns livros, algumas publicações para vocês, e o livro que eu quero que vocês consultem, que vocês leiam, né, é o livro Privatize Já, do Rodrigo Constantino. Então é um livro que é muito interessante aí. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto em outros episódios, né, mas é um assunto que tem aquela questão sobre o público não é muito bom, o privado é excelente, né? Então é um livro que procura destacar muito mais, né, a questão do privado, né? Então é um livro que tem vários exemplos de que o privado é melhor que o público, né? Mas como eu já falei para vocês em outros episódios, esse assunto de público e privado no setor ferroviário não tem sentido discutir isso, né? Então eu já mostrei para vocês que nós temos ferrovias no Brasil públicas que funcionam muito bem, públicas que não funcionam muito bem.
e também privadas que funcionam muito bem e privadas que não funcionam muito bem. E no mundo tem vários exemplos de ferrovias que são públicas, que funcionam muito bem, é uma excelência em termos de ferrovia. Então esse livro aqui é importante vocês consultarem tudo, mas ele não, no setor ferroviário não tem muito sentido, né? Não tem sentido dizer que existe essa discussão aí de que público é pior do que privado, né? Então não existe isso no setor ferroviário, tá? Mas é um livro que vale a pena vocês consultarem para ver como é que o autor coleciona uma série de exemplos aí para justificar o título do livro, tá? Muito bem. Eu também gosto de passar atividades para vocês, né? Então eu queria que vocês pesquisassem aí no Google, né? Nas reportagens, né? Nos jornais, conversassem com os seus amigos aí para descobrir, né? O que o brasileiro, de uma certa forma, acha das ferrovias brasileiras, né? Qual que é o imaginário dela sobre ferrovias. Então, provavelmente, né, que se vocês conversarem com seus avós, com os parentes, aqueles da época das ferrovias, eles vão falar coisas interessantes, eles vão falar que ferrovia é importante, eles vão ter saudade desse assunto aí, né? Mas se vocês falarem com jovens, provavelmente eles não têm noção nenhuma sobre o que vem em ferrovia, porque eles não viveram esse momento no passado aí. Então, é importante, né, se vocês querem conhecer a história das ferrovias brasileiras, procurem entender o que se passa na cabeça do brasileiro, né? Tá certo? Então, esse é uma atividade importante aí que eu acho que vocês vão gostar bastante e vão conhecer um pouco mais sobre a história das ferrovias brasileiras, tá? Então, esse era o assunto que eu queria abordar aí no 46º episódio, né? Psicosfera e tecnosfera é um assunto muito importante, né, para a gente discutir essas questões e para finalizar, fique agora com um vídeo que nós reservamos para vocês.